Gente, vamos para a palavra de Deus, nos cobramos com a graça e o sangue de Cristo. Primeira carta de João, capítulo 2, tem um texto muito conhecido. O versículo 1 nos diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Há uma versão que diz: Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Geralmente nós lemos essa passagem bíblica utilizando-nos dos dois versículos, porque um, com certeza, amplia o sentido do outro, né? Em continuidade, essa passagem, João diz que esse Jesus, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é ele que aplaca a ira, é ele que cobre, é ele que faz com que a ira divina que pesa sobre pecadores não venha sobre nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Mas vamos concentrar a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa reflexão, apenas no versículo de número 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. O que nós podemos extrair deste versículo, pensando nessa temática de alcançar respostas? Primeiro, eu quero levar a sua mente ao tema: respostas de Deus para o pecado. Embora tenha sido um dos apóstolos do Senhor, o apóstolo amado João, que escrever essa verdade, vale lembrar que ele não escreveu por vontade própria. Diz a palavra que nenhum escritor ele escreveu, nenhuma profecia da Escritura é de elucidação humana. Pelo contrário, homens inspirados por Deus escreveram da parte de Deus as verdades que nós temos registradas. Há pessoas que, na sua ignorância, dizem que não acreditam na Bíblia porque ela foi escrita por homens. E alguém um dia, eu não sou o autor dessa frase, uma pessoa muito simples, estava discutindo com alguém que parecia intelectual. Esse intelectual disse para ele: rapaz, como eu vou acreditar num livro que foi o homem que escreveu? E essa pessoa, de forma simples, perguntou para ele se ele queria que fosse um cavalo que escrevesse, né? Uma resposta um tanto quanto ignorante da nossa linguagem, foi uma patada, mas ele tem razão. Claro que teria que ser um homem. Ao homem foi dada a faculdade mental da leitura, da escrita e da compreensão. Os animais são irracionais. No entanto, os homens escolhidos para escrever a Bíblia foram inspirados por Deus. Ou seja, Deus soprou nos seus ouvidos aquilo que eles deveriam registrar como verdade divina. Portanto, embora seja João que esteja escrevendo, estas são respostas de Deus para o pecado. E vamos definir de uma forma bem breve o que é o pecado. O pecado, como você conhece pelas Escrituras, é a transgressão da lei. Pecado é errar o alvo. Pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade e ao caráter de Deus. E em si, falando do caráter de Deus, lembremos que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, portanto, deve se comportar com as atitudes que Deus tem criado e preparado para a vida dele. No entanto, o pecado, como diz Hebreus, que tão de perto nos assedia, constantemente está investindo contra nós, está vindo contra as nossas vidas e querendo que nós façamos a sua vontade, que sejamos escravos, pois todos os homens estão encerrados debaixo do pecado. Paulo escreve aos Romanos dizendo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e assim pelo pecado a morte, assim a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. O salmista Davi diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, todos nós temos a natureza adâmica do pecado. Já nascemos com essas inclinações pecaminosas. Já nos inclinamos para o erro desde pequeninos, mesmo inconscientes ainda. Então, pecar é desfazer
a vontade de Deus, desconstruir a vontade de Deus e o seu caráter em nossa vida. E agora, tendo essa breve e simples definição sobre o pecado, vale lembrar que esse pecado que todo dia nos tenta, todo dia nos assedia, eu admiro essa linguagem da carta aos Hebreus, capítulo 12, quando o escritor diz o seguinte: visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Em outras versões, que tão de perto nos rodeia. Então esse pecado está todos os dias ali, batendo na porta do coração, vindo na nossa mente, tentando nos inclinar para o mal, para que façamos a sua vontade, as chamadas concupiscências da carne, as inclinações carnais, as paixões. E quando o pecado vem sobre nós, que ele vem para cima da gente, o que resta para nós é dar uma resposta a ele. E para usar aqui um exemplo muito clássico, e o maior exemplo para nós, basta lembrar do episódio da tentação sofrida por Jesus lá no deserto. Quando Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, orando, se preparando para o seu ministério, o tentador se aproxima, lhe fazendo propostas para o pecado. E naquela hora Jesus não podia socar o diabo, Jesus não podia bater boca com o diabo, discutir com ele. Jesus precisava dar respostas bíblicas, espirituais e impactantes com relação à proposta que estava sendo feita. Aqui já merece uma reflexão, porque um dos erros nossos é tentar encarar o diabo e as suas propostas pecaminosas. É nos achar muito fortes, achar que por conta da muita oração, do muito jejum, da muita consagração, a gente pode afrontar o diabo, ir para cima dele e dizer: não vou pecar porque eu estou forte, eu li, eu orei, eu congreguei. E não é bem assim. Quando o pecado vem até nós, ele precisa receber as respostas necessárias, porque das respostas vão vir de fato as nossas práticas. Jesus recebe 3 propostas ou 4, me falha a memória agora, né? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão, né? Atira-te daqui abaixo, ou tudo isso te darei. São 3 propostas. Tudo isso te darei se prostrados me adorares. E aí, para essas 3 propostas, Jesus, então, dá 3 respostas, sem precisar sair do livro de Deuteronômio. Ficou apenas no Pentateuco e deu respostas para o diabo, dizendo: está escrito. Fazendo com que compreendamos que para o pecado também tem respostas de Deus. Eu me dirijo a você que está sendo tentado. Está sendo tentada, quem sabe pela pornografia, quem sabe por alguém que lhe assedia no trabalho, quem sabe por alguma ação que você sabe que será errada. Eu tenho algo a lhe dizer. Você pode sim, como servo e serva de Deus, como leitor desta palavra infalível, dar respostas ao pecado. E eu tenho certeza que hoje, nessa live, através desse vídeo, tanto ao vivo quanto publicada, Deus te dará a graça, a autoridade de dar respostas para o pecado. E eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu espero que sim. Um outro ponto a ser abordado é que as respostas ao pecado, elas devem ter pelo menos 2 aspectos de acordo com esse texto. Nós temos aqui 2 tipos de respostas que podem ser dadas ao pecado. A primeira resposta é sempre um não. Olha só o que o texto diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A primeira resposta de Deus na nossa boca, na nossa vida para o pecado é não. E aí, de todos os exemplos, não tem como não lembrar de José lá no Egito. Um dia, uma mulher muito bela, com seus desejos sexuais, de forma leviana, quem sabe se pintou, se embelezou, se perfumou. Um dia essa mulher se dirigiu até José e disse assim: deita-te comigo, vem dormir comigo, vem se envolver comigo. E a Bíblia diz que José olha para aquela mulher e disse: tu falas como louca, tu és uma louca. Como eu pecaria contra Deus e contra o meu Senhor? O meu Senhor tudo me confiou aqui e nada me vedou, senão a ti. José foi enfático, incisivo em dizer não, não só para a mulher de Potifar,
Porque quando ele diz não para ela, na verdade, está dizendo não ao pecado. Meus queridos, num momento como esse, vale refletir que são os últimos dias. É fim dos tempos. O pecado vai se multiplicar. Lembra da profecia de Mateus capítulo 24? Por se multiplicar a iniquidade. São tempos trabalhosos. E nós, que a maioria aqui são crentes, não estamos isentos. Somos passivos de erro, sujeitos ao pecado. Então eu quero aqui ministrar sobre a tua vida e receber a mesma essência dessa ministração, que Deus te dará a graça de dar como primeira resposta ao pecado um não espiritual, convicto, cheio de graça, cheio de alegria, e você vai dizer não, porque eu quero continuar santa, não, porque eu quero continuar agradando a Deus, não, porque eu quero continuar firme. Inclusive, vale ressaltar, tá? Eu não quero dizer que é só nesta semana, mas é a semana que nos preparamos para a Santa Ceia. Eu me lembro, no passado, permita-me o saudosismo, que quando era a semana de ceia, nós víamos os crentes brigando ainda mais com a carne, lutando contra o pecado, fazendo tudo certo para não errar com Deus e chegar no momento da ceia e estar num estado de pureza, de santidade, de separação, de consagração tão grande, porque ele passou, além de um mês, mais uma semana dizendo não contra o pecado. E no dia que ele tomou do pão, tomou do cálice, ele se sentiu tão bem, porque havia conseguido dizer não para o pecado. Você pode abrir suas mãos para receber. Você pode receber no seu coração o Espírito do Todo-Poderoso. A palavra de vida te ajude agora com uma unção especial para dizer não para o pecado. Seja ele de qualquer atmosfera, esfera ou qualquer tipo de pecado, de qualquer natureza, o Todo-Poderoso te dá essa graça agora. Tem resposta melhor do que essa? Tem presente melhor do que esse? Poder receber a graça de dizer não para o pecado? No entanto, não é todas as vezes que nós, seres humanos, conseguimos dizer não para o pecado. E aí é a hora que muitos se frustram. Quem sabe eu tenho nessa live, eu vou passar por ela, alguém que o pecado veio, ele até lutou. Ela até lutou. E quando tentou dizer o não, não resistiu à proposta, cedeu. Assistiu, ouviu, tocou, fumou, cheirou, bebeu, foi aonde não era para ir, colocou os pés onde não era para colocar, disse o que não era para ter dito, ou seja, você não conseguiu dizer não para o pecado. E aí, nesse momento, parece que um clima triste permeia o ambiente, porque todas as vezes que a gente peca, antes de pecar, é aquela adrenalina, aquele nervoso, aquele queimação nas entranhas, e na hora do pecado, aquele prazer, aquela satisfação, mas depois que comete, vem o peso, vem as acusações, um clima muito triste. Eu não quero que você seja cometido agora por uma lembrança que lhe venha prejudicar, mas eu preciso dizer isso. Lembra um dia aí que você acabou pecando? Como é que você ficou mal naquele dia? Como é que as coisas ficaram pesadas? Como o clima ficou ruim? Como a tristeza veio? Como você nem queria sair de casa? Eu até lembro, em uma forma bem humorada, que no Maranhão era muito fácil saber quando um jovem tinha pecado. Como lá, na época que a gente aceitava Jesus, logo alguém dava uma gravata, um terno pra gente, e a gente já andava com a Bíblia na mão pregando, então os jovens já gostavam de gravata pro culto. Mas se num dia de culto a gente olhasse um jovem, a paisana, digamos assim, com uma camisa esporte, para aquela época, tá, meus amados? Nada contra usar esporte, isso aí é natural. Mas sem gravata, porque a gravata parece que pesava no pescoço. Ele não colocava gravata, vestia uma calça jeans, já não vestia social e ficava lá no último banco, no cantinho, meio triste. E sabe o que eu me lembro mais ainda? É que naquela época não tinha os acusadores de plantão, os publicadores de status, os publicadores de mensagens que difundiam o pecado de alguém. Pelo contrário,
A gente deixava terminar o culto, ia em direção àquele irmão e àquela irmã e dizia: e aí, meu amado, tá tudo bem? Como é que você tá? E ele cabisbaixo, triste, demonstrando que havia pecado, querendo mostrar. Era como se estivesse vestido de pano de saco, deitado em cinzas. Infelizmente, essa não é a nossa realidade hoje. As pessoas fazem é maquiar suas vidas pecaminosas. Fazem é camuflar e propor uma aparência, principalmente midiática, para dizer que está tudo bem, que está tudo normal. E fogem de confessar e reconhecer que erraram o alvo, que desobedeceram a Deus. Mas eu quero falar com gente sincera. Nós devemos ser sinceros. Nós somos pecadores. Olha o que o texto diz. A primeira resposta é não. Só que o texto ele não é um texto que traz tristeza. Pelo contrário, ele traz uma resposta que o diabo não quer que você tenha consciência. Por favor, eu estou tão alegre para ministrar essa palavra, porque eu sabia que no começo alguém acharia que seria uma palavra apenas que deveria ser pregada na igreja, para um pecador. Não! Olha só a continuidade do texto. É um texto de renovo, de esperança, de alegria, de graça. Envia essa mensagem para algum jovem que caiu, alguém que pecou, porque o texto diz: se todavia alguém pecar, se todavia alguém não conseguir dizer não, não pode desistir. Não pode se desesperar. Não pode entregar os pontos. Por quê? Porque todavia temos um advogado. Aleluia. Interessante é que o texto diz, não diz assim, temos um esconderijo. Não diz temos uma caverna. Não diz temos um passar de pano. Claro que eu estou parafraseando. O texto não diz assim, temos como esconder. O texto diz, temos um advogado. Para quem pecou, temos um advogado. Uma linguagem jurídica, obviamente. O advogado estava ali para defender o seu cliente, como ainda hoje, se tiver algum advogado, né? Quem sabe o meu advogado, eu tenho um advogado, viu, aqui na terra. É o Neto Andrade, meu advogado top, não perde causa não, viu? Ele só não é Jesus, mas não perde a causa. Então, temos um advogado, e esse advogado vai defender. Ele vai causar a defesa do seu cliente. Trazendo para o mundo espiritual, o pecado vem junto com o acusador. O acusador vai diante do grande juiz dizer, olha, o Max é digno de punição. Ele é digno de morte. Ele é réu de castigo. O Max precisa ser castigado porque ele pecou. E quando o acusador coloca-se diante do juiz, falando todas essas verdades, que de fato eu pequei, você pecou, não consegui dizer não, você não conseguiu, então o advogado se levanta. E deixa eu usar aqui uma linguagem que acontece nos tribunais. Quando algo não sai bem na linguagem da acusação, então o advogado de defesa levanta dizendo assim, protesto meritíssimo, protesto. E que tipo de protesto o nosso advogado pode fazer que é irrefutável? Ele pode fazer o mesmo protesto que fez quando Martinho Lutero, é isso que a história narra, teve um encontro com o diabo materializando-se na frente dele, diz a história. E o diabo trouxe em suas mãos uma lista com todos os pecados de Martinho Lutero, dizendo, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Ô, presença de Deus maravilhosa. É tão bom quando a gente prega e também sente. Fez isso, 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 isso. E Martinho Lutero calado. Quando o diabo termina de mostrar a lista, Martinho Lutero diz, só que você esqueceu uma coisa aí, viu? Tá faltando algo bem no final dessa lista. E o diabo, mas nunca. Eu sei tudo que você fez, eu te acompanho, tá aqui todos os pecados. E Martinho Lutero diz, mas faltou você colocar embaixo que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O advogado não só advoga as nossas causas, como deu a vida por nós para nos recuperar a esperança, até mesmo se cairmos, até mesmo se tropeçarmos.
O problema é que muita gente peca e se entrega. Muita gente peca e se acostuma. Muita gente peca e fica insensível ao pecado. Não! Recorramos ao advogado e demos a segunda resposta ao pecado. Sim, eu pequei, mas não é o fim do mundo. Eu tenho uma esperança. Eu tenho um advogado. O nome dele é Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. E ele é a propiciação. Mas antes de falar que ele é a propiciação, eu encerro aqui falando que João deixa bem claro que ele não só pode advogar a minha causa, purificar o meu pecado por ser Cristo, mas também porque ele é justo. Glória a Deus. Justificador daqueles que o buscam. Como eu amo o cântico de Romanos 8:31, a doxologia paulina em um cântico de vitória. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. É Cristo Jesus quem antes morreu ou ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por nós. Eu não sei se a mensagem é para todos. Eu me coloco nela. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas eu não fiz nenhum pecado hoje. Se você voltar no texto, no capítulo 1, João está dizendo assim, ó, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Então nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós fazemos alguma coisa de errado. Só que tem gente que peca e tem gente que ama a prática do pecado. E nós não estamos aqui para amar a prática do pecado. E eu vou já lhe dizer porque na minha conclusão eu precisava ministrar essa palavra. Quem sabe você caiu, errou. E isso está te martelando, o diabo está te acusando, você cometeu um erro. Eu não vim aqui passar pano nos teus erros. Eu vim dizer que você precisa reconhecer e, sobretudo, acreditar que o sangue de Jesus está nesta live ou se manifestando através dela para te purificar. O teu advogado vem essa noite dizendo, a minha resposta para ti é perdão. A minha resposta para ti é justificação. A minha resposta para ti é graça. Mas como assim graça? Porque Romanos 6,14, e eu queria chegar aqui, nos diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Quem pode dizer amém e receber essa palavra? Resposta de Deus ao pecado. A primeira é não. Mas se eu não conseguir dizer o não, se por minha fragilidade eu cair, eu tenho um advogado. E a segunda resposta é, ele é justo e justificador daqueles que o temem e o buscam. Vamos orar?